Olha, Pro. Então vamos lá, né? O pessoal tá chegando. Vamos recebendo o boa noite. Já agradecendo pela participação de vocês. Aguardando aqui a professora Cesarela entrar, né? Ou se não... Olha, entrou. É... Vocês estão me ouvindo bem? Olha, eu vou logo... Pediu aqui a solicitação, então ela vai... A professora Cesarela já vai estar entrando, ó, que bom. E aí nós vamos começando. Agora a câmera tá em você. Fecha ali as portas. Fecha as portas. Oi, Pro. Oi! Bom Boa lhe ver. noite. Idem. Então vamos começando, né? Boa noite, gente, aos que já estão, aqueles que vão chegando. É com grande alegria, né, que eu inicio esse movimento de live, né, pelo GEDS, pela primeira vez, e dizer da minha gratidão dessa proposta inicial ter sido aceita hoje pela professora Cesarela, de quem eu tenho muito orgulho em falar, né, dos anos de convivência na UNEB, né, no Campus 14. Eu fui graduanda em História, e a professora Cesarela foi minha professora 4 semestres diversos, com disciplinas diversas, mas que marcaram vidas, né, e tem marcado. E aí minha gratidão à professora Cesarela por esse momento, né, ao grupo de pesquisa também, que eu faço parte aqui em Coité, né, no mestrado aqui ao FEL, e ao Ser Libras também. Eu estou em um monte de lugares, né? Mas hoje, de uma forma especial, a este grupo de pesquisa que me acolheu, né? Daqui de Coité, aparentemente eu estou sozinha, mas a professora Juliana já uma vez me corrigiu, disse assim, não, você não está só, você está com a gente. E é com esse estar com a gente que nós iniciamos, né? Para falar dessa temática, né, que nós escolhemos, que a professora Cesarela propôs, né? Então, o título geral é Incluir, Ecoar potencialidades dos diferentes. É possível ser melhor pós-pandemia? Né? Eu apresento essa temática junto apresentando a professora Cesarela. Ela que é... Vou pegar até minha pesquinha aqui, que não teve como conseguir concentrar todas as informações, né? Então, a professora, né, ela iniciou lá em 1990, né, sendo docente, e nos anos 2000 ela ingressou na Universidade do Estado da Bahia e ela é mestre em Educação e Contemporaneidade, ativista por afeto na academia. Achei o máximo isso que ela afirmou, né, ser ativista, né, nessa demanda do afeto na academia. E com isso ela busca forças para ecoar essas potencialidades dos diferentes e na educação popular e inclusiva, que é a defesa mais ferrenha dela dentro desse contexto das diferenças. Então, né, apresentando a professora Cesarela, né, dizer também que ela foi minha professora de educação inclusiva no segundo semestre de História, e nós tivemos, né, grandes discussões e essa descoberta
né, das diferenças na escola, esse olhar para a diferença que ecoa na escola, que nós todos já somos diferentes, né, mas há mais diferenças do que essas nossas, que aparentemente são comuns, né, que não são, mas aparentemente são comuns. E aí, a partir disso, né, eu passo a palavra para a professora Cesarela. A Nayane, ela vai estar também me ajudando no surgimento de perguntas para estar anotando e a gente tentar responder a todos. Então, Pro, muito obrigada por estar aqui presente, por sua presença na minha vida também, e vamos agora dialogar. Eu falo um pouquinho muito, então vamos lá, né? Prova que foi minha aluna. Sim, pode começar, né? Pode, Pro. Então, dispensa a apresentação, uma vez que Lari sintetizou essa minha caminhada na educação inclusiva, na educação popular, que tem início em 1990, bastante, né, tempo, da qual me orgulho muito. É uma marca que está muito presente em minha vida, porque eu sempre faço questão de dizer em todos os ambientes por onde passo que eu sou filha de uma professora de educação de jovens e adultos, de uma professora da EJA. Eu nasci na década de 70 e minha infância assim, foi muito influenciada pelos movimentos, né, de educação popular, porque eu precisava acompanhar minha mãe para ir trabalhar. E já criança eu já sabia, eu serei professora. E é essa professora que também é um anticomputador sentimental, como está aí, né, nas redes. Eu pego um verso do Caetano Veloso, que eu tenho uma identidade muito forte, né, com o tropicalismo. Eu não tenho muita experiência, né, com esse meio digital, porém, estamos aqui para ecoar, né, essas potencialidades para poder trabalhar e desafiar, porque eu sou uma professora muito paulo-freireana. A Larissa está aí, ela, se eu falar alguma mentira, por favor, né, algum equívoco, porque eu sou muito presencial, né, o ativista pelo afeto é aquele que olha muito o aluno em toda a sua plenitude, em toda a sua diversidade. E essa característica, esse lado que eu procuro desenvolver, eu sou muito grata ao Campus 14, que é a minha casa, é o meu lugar de fala, que eu tenho muito orgulho de ser a professora, uma das professoras do curso de História, né? A professora de Educação Inclusiva. É o componente assim que me ensinou e que me ensina cotidianamente o sentido de humanização. Porque é através dessa inclusão que nós podemos perceber que não é tão difícil olhar o ser humano, o nosso aluno, olhar a vida como um todo, né? Sobre os múltiplos aspectos. Como diz o Krenak, que é uma das influências do nosso bate-papo da noite, né? O Ailton, o ativista, o ambientalista, ele diz que por uma característica só não dá, né? Para dizer quem é o ser humano. Então, isso eu venho desenvolvendo, né? Eu já sou quase uma decana do curso de História, quase, nesse movimento de inclusão. Então, ecoar, né? Incluir esse movimento, ir adiante, se movimentar, se desafiar cotidianamente, porque nós temos um modelo educacional, né? Bastante tradicional, né? Bastante conservador, né? Um dos meus colegas historiadores, ele sempre me ajuda a compreender e a diferenciar essa questão da tradição e do que é conservador. Né? E ele sempre me pede, o Vilas Boas, tem cuidado com essa coisa do tradicional, que foi seu professor, e o conservador. Então, assim, lembrando o Vilas, né, eu vou com a palavra do conservador, né, do estrutural, né, desse modelo de escola. E quando falamos em educação inclusiva, quando falamos em dar espaço para se potencializar, né, capacidades, né, condições do indivíduo crescer, se desenvolver, participar, né, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, né, a influência da história,
e lembrar um pouco de como isso surgiu aqui no Brasil, e como isso ecoa, né, nesse espaço de 2020, nessa questão da pandemia. Pois muito bem, eu sempre gosto de conversar essa história com meus alunos de educação inclusiva, que tudo começou por uma amiga do rei, né, tendo a condição da deficiência visual, ela precisou aprender, né, em solo brasileiro, na corte, estamos no Brasil colônia. Aí o que é que acontece? A família não podia levá-la à Europa para poder estudar, e com isso, com as relações da corte com a França, né, vem a própria influência do Braille, né, do Louis Braille, e o, com isso nasce o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, não foi assim? Né? Pois é, lá na colônia. Imperial, dos meninos, ó, né? E aí o que é que acontece? Ela já nasce de uma iniciativa, né? Isolada. Tem um autor que eu gosto muito de trabalhar, que se chama Mazota, que ele diz assim: como é impressionante o quanto essas iniciativas pessoais elas se mantêm, né? Elas se consolidam ao longo da história. Porque não é diferente hoje de você ver um pai, uma mãe, uma tia, uma irmã, uma cuidadora, né? Lutando para poder incluir os seus filhos diferentes, né? Na escola, na instituição escola. Então, com o passar do tempo, saindo da colônia, chegando na República, essas famílias, né, esses movimentos, essa instituição forte, né, chamada família, né, seja ela como for, dois pais, duas mães, uma mãe ou um pai, seja ela como for, família é família, ela tem uma influência, ela tem uma contribuição muito forte nessa questão da inclusão. E são os chamados movimentos sociais que foram dando surgimento às instituições, né? A PAI, né? A CD, né? E por aí vai. As instituições sociais que até hoje elas têm um papel muito forte dentro desse processo de inclusão e de dar espaço, de dar a oportunidade para que os indivíduos, os sujeitos, os seres humanos, eles possam provar que eles são capazes, sim. Tá? Então, da República, nós temos um marco histórico bastante interessante, que é a Constituição de 88. Né? A Constituição de 88, que já foi plantadinha lá, né, no cenário educacional, as influências vêm da década de 30, né, do próprio movimento, do manifesto da educação, daquela luta mesmo que os pioneiros travaram, porque eles queriam incluir. Década de 30, queriam incluir. Aí chega a Constituição e diz assim: vamos redemocratizar, vamos lutar. E é aquele lado bacana da história, né, política, educativa do Brasil, que foi um terreno fértil para, na década de 90, a LDB ela dá esse espaço, né? Ela dá esse respaldo legal para a educação inclusiva. Então, eu sempre brinco, eu sempre gosto de conversar e dizer assim, a educação inclusiva, ela é jovem, ela é nova, ela é como a democracia, e ela é fruto de muita luta. Nós não temos ideia de quantos professores, professoras, né, estudantes, pais, mães, homens, mulheres, pessoas, né, quanta gente derramou sangue, perdeu a vida, né? Para poder, hoje, você chegar numa escola, né? E ver um indivíduo diferente estudando. Porque ser diferente é tão bom, é tão magnífico, é tão incrível, né? Quebrar paradigmas, quebrar estruturas. E a escola, infelizmente, ela insiste nessa questão da padronização, né? E agora, então, nesse momento político, né, de retrocessos e de sofrimentos que o Brasil, e eu diria que também o mundo, em alguns aspectos, enfrenta, né, torna-se necessária essa iniciativa de se falar das potencialidades desses diferentes. Então, eu para poder conversar, onde eu me inspirei, né? Eu me inspiro das minhas raízes, né? Por onde eu nasci, de onde eu me eduquei, da influência da minha família, dos meus professores, da minha caminhada na universidade,
dos meus alunos e nos pesquisadores da contemporaneidade que têm assim um trabalho é, muito, muito, muito assim interessante, pertinente, que vale a pena se consultar e se compreender. Porque eu sempre digo, não precisa ter um filho autista, um primo cego, um irmão surdo, um amigo, um namorado, uma esposa, não é? Para poder se dedicar à educação inclusiva, porque a inclusão é um aspecto eminentemente humano, é humano por excelência, e compete a todos nós, né, que estamos na educação, que estamos nessa luta cotidiana, tá? Quanto aos autores, né, onde eu me inspirei, onde eu fui buscar, assim, digamos que estímulo nesse período de tanta provação emocional, né, que a pandemia, né, o isolamento, o enclausuramento, isso é muito difícil para quem é da inclusão, né, para quem é da liberdade, né, para quem é da diversidade, é muito difícil, né, mas não é Pronto. impossível. Só a importância, né, para a gente encaminhar é que assim nós não falamos do nada, né? E não é uma educação inclusiva, como a professora Juliana comentou, ela até lançou uma perguntinha, depois eu faço para a senhora, que ela não caiu de paraquedas, né? E nem as nossas discussões, né? Nem as nossas lutas, nem as militâncias, elas caem de paraquedas. Porque também nós estamos vivendo em um momento em que a ciência está sendo desvalorizada, em que a pesquisa está sendo desvalorizada. Então, essa marcação dos autores, das pesquisas, das lutas, com o perfil historiográfico que a senhora demonstrou, né? Isso é muito forte porque, além dessas discussões que nós já fazemos, as redes sociais, né, elas têm um alcance muito grande e como que, de uma certa forma, mostrasse, provasse que nós falamos, né, com um embasamento teórico, com um embasamento histórico, e com fontes que comprovam isso. Isso é muito forte em um momento que nós estamos vivendo em que as ciências e pesquisas elas são desvalorizadas, principalmente as pesquisas de cunho educacional, inclusivo, popular e que tem uma história de militância ou de luta, né, dentro desse contexto político, social, cultural e com essa demanda que a gente tem de escola inclusiva e de uma inclusão nos mais variados setores e instituições na sociedade. Sim, muito bem colocado. Então, as fontes, né, os respaldos, né, que nós sempre procuramos nos amparar, porque mais do que nunca a humanidade ela está tendo a própria comprovação do quanto precisamos de ciência, do quanto a pesquisa, né, do quanto o conhecimento ele é necessário, ele é urgente, né, para que a humanidade ela possa pelo menos viver dentro de um estado de emancipação, de justiça social, e eu diria mais, de uma consciência humana, né, humanamente política. As nossas fontes, eu vou citar hoje a Egler Mantuan, né, que é da Unicamp, que é muito interessante o trabalho, e que ela pergunta, inclusão, eu me inspirei num artigo, né, um artigo, que ela diz assim, escola para os diferentes, né, o título, fazer igual a Larissa, deixa eu ver aqui a pesca. Escola para os diferentes, escola das diferenças, né? Ou escola dos diferentes, né? Ela brinca com essa palavra diferenças e diferentes. O que eu devo? Ah, mas é a mesma coisa, né? Vamos ter cuidado. A autora ela é bem interessante quando ela diz assim: a escola ela vai tentando ao longo, né, dessa sua, que é uma construção recente, a educação inclusiva, ela vem tentando buscar respaldos dentro das leis, né, se estruturar dentro das próprias políticas públicas, né, que o Brasil ele vai tentando desenhar, delinear para poder consolidar o movimento da inclusão na escola. Então, o que é que acontece? Se você for fazer uma pesquisa em termos de leis, né, a nível, que são outras fontes interessantes para se estudar, o Brasil ele é riquíssimo, né? O que temos de 88 para cá, da Constituição, né, da LDB, das cartas signatárias, né, dos acordos internacionais que viram leis, diretrizes, né, a própria lei, né, brasileira de inclusão,
que é datada de meados de 2015 para cá, que é uma construção recente também, a 13.146, né? Que é uma lei, muito embora tenha todo esse arcabouço legal, quando se fala em políticas pedagógicas, nós ainda precisamos avançar muito. Por que precisamos avançar muito? Porque nós ainda estamos nessa cilada do currículo adaptado, né? Ah, vamos adaptar isso, né? E a escola, ela não acredita, ela ainda não acredita. O professor, ele ainda tem restrições, né? Em nossa caminhada com pesquisa de campo, né? Com contato com os sujeitos da educação, você vê o quanto é temida a chegada de um aluno diferente na escola regular, né? Que é uma luta que o Brasil, ele trava a partir dessa consolidação, da redemocratização para cá, que é trazer o aluno para a escola regular. É um conceito que se tem de inclusão que é necessário ter muito cuidado, muita atenção, né? Até que ponto, né, o aluno ele vai ter condição de estar nessa escola para os diferentes, como diz a Egler Mantuan, Maria Tereza, e até que ponto essa escola está preparada para lidar com essas diferenças, né? Vamos ter medo, vamos temer um pouco essa questão, vamos nos adaptar, né? Porque incluir não é abrir a porta da escola, não é abrir a porta da sala. Nas pesquisas de campo, nos acompanhamentos em experiências com estágio supervisionado, programas de formação de professores, nós percebemos muito, né, que existe muita criança, muito jovem, muito adulto na escola, né, no cenário da educação popular, onde suas capacidades, as suas potencialidades, elas, né, ficam caladas, silenciadas, paralisadas, engessadas, mas é por maldade do professor, da professora, não, né? Não existe isso. O que fica muito presente nessas experiências, nessa caminhada nossa de 10 anos para cá, é a falta de formação para o professor. Olha, no meu departamento, eu tenho a oportunidade de transitar no campo de 2 licenciaturas, né? 3 com outros espaços acadêmicos, pedagogia, história e letras. E aí é sempre aquele impacto. Nossa, só tem o componente da educação inclusiva no curso de história, né? O aluno, quando ele deseja chegar ao final de um curso de letras, um exemplo que eu estou dando do meu espaço de fala, do meu lugar mesmo de convivência acadêmica, de trabalho docente, o aluno ele passa por uma série de fragilidades, de dificuldades em seu processo de formação, né, no espaço-tempo universitário. E aí, quando ele chega na escola, né, ele também vai encontrar essa dificuldade na sua formação continuada. Porque o Brasil, ele, infelizmente, é com muita tristeza no peito, né, no coração, que o Brasil, ele não acredita, ele não quer acreditar, porque o professor formado, o professor capacitado é um perigo, né? Mas muita coisa boa também se faz, né? Muitas quebras de paradigmas, muitos cursos, muitas pessoas corajosas, né? Ingressam, encaram, né, o cenário das pós-graduações, procuram estudar, pesquisar, né, com muita luta mesmo, para poder dar o melhor de si para a educação dessas pessoas, né, desses sujeitos humanos diferentes. Então, a Egler Montoya, ela caracteriza essa educação inclusiva como uma educação voltada para a flexibilidade, voltada para a força. Não é só você construir uma barreira, né, arquitetônica, física, né? Não é só você trazer todos os equipamentos para o contexto da escola. Ah, vamos fazer os ambientes, né, multifuncionais, né? Vamos utilizar essas terminologias, né? Se o professor que, olha, nunca ficou tão claro o quanto um professor é importante, o quanto o mundo precisa de professor. Olha agora o que estamos vivendo, o que eu tenho escutado, lido, acompanhado de relatos, né? Isso porque a escola, ela teve um enclausuramento de março para cá, né? Isso, março para cá. Imagina aí o quanto o professor ele é importante. E esse professor formado. Então, a Mantoan,
ela nos dá essa possibilidade de encarar, né, o espaço e tempo da sala de aula como um espaço social, né? Ela é uma ferrenha defensora da escola inclusiva, né? Pelo menos até onde eu vou acompanhando, lendo, interferindo no conhecimento, pensando. Ela acredita, né, que todo mundo sai ganhando com a inclusão, porque todo mundo sai ganhando com o ecoar de potencialidades, né? Então, pela nossa própria formação conservadora, porque a nossa formação conservadora ela é muito amiga do medo, né? Ela é muito amiga do pânico, do temor, né? Ela sempre nos leva, nos inclina, né, para os modelos, né, que são dentro de um determinado padrão. Então, quem experimenta, não é verdade? Quem tem essa possibilidade, né, de construir possibilidades pedagógicas, oportunidades pedagógicas de aprendizado com os diferentes, né? Eu vou usar os diferentes agora, eu vou sair desse marco histórico e constitucional da educação inclusiva, que traz a educação especial, né? E eu vou para a inclusão para além, eu vou para a inclusão de um todo, porque nós somos, assim, eminentemente, vai falar o óbvio. Não, não vou falar o óbvio não, porque tem escola que não acredita nisso, né? Tem escola que acredita que tempo de aprendizagem, né, é o mesmo para todo mundo, né? Então, não é necessário você ter esta ou aquela especificidade de aprendizagem, esta ou aquela especificidade motora, visual, auditiva, né, oral, para você ser considerado um diferente, né? Para você ser considerado um sujeito dono de suas singularidades e dono também das suas potencialidades, não é verdade? Então, assim, avançando, a Mantoan, ela vai dizer que essa escola para as diferenças, né? Essa escola das diferenças é essa escola dos momentos e dos discursos flexíveis. Ela vai dizer assim, que tendo o sujeito possibilidade de aprender de forma diferente, e quando esse aprendizado ele vai se manifestando no tempo de cada um, você está proporcionando autonomia, né? A escola inclusiva, a escola das diferenças é a escola da autonomia, né? É a escola do diálogo, né? É a escola que acredita. Isso não é só um discurso bonito, né? E é também uma escola que ousa, quando eu chamo essa atenção para os currículos adaptados, para a BNCC, né? Frágil, né? Inoperante, ver a educação como um conjunto, né? O ensino básico, a educação básica, a educação infantil e as modalidades, as especificidades, né? Elas não são consideradas dentro da sua totalidade, dentro desse plano abrangente. Então, quando a Manton, ela nos ajuda a prestar muita atenção para esses currículos que são adaptados, né? Ela tá nos encorajando, sim, a apostar nas redes, nas conexões, né? Nas pesquisas colaborativas, para que possamos empreender essas possibilidades de aprendizado. E isso com o conteúdo de trabalho, o conhecimento acessível a todos, né? Quantos professores dizem, o aluno X, por ter esta ou aquela especificidade, ele não vai acompanhar. O professor ele já chega na sala de aula acreditando que o aluno não vai aprender, né? E é complexo isso é muito complicado, isso requer pesquisa, isso requer formação, não é verdade? Isso, Pro, Então, sim, pois não. Vai na lá. perspectiva educacional, né? É isso que até o próprio Krenak ele pontua, que nós criamos essas ideias, né, historicamente, essas ideias de normalidade e de anormalidade. Então, quando um aluno com uma deficiência ou com uma especificidade ele chega à escola e que causa essa ameaça, esse medo, é porque a gente está dentro dessa caixinha, né, de que há uma normalidade. E isso nós estamos vendo principalmente nesse momento de pandemia, né? Nesse contexto que estamos vivendo. Então, existe o grupo, né, da normalidade, existe a anormalidade. Será que nós seremos normais depois da pandemia? Ou será que nós Sim. estamos sendo normais agora, né, com a pandemia? Uhum.
Então, pensar Concordo também muito. essa perspectiva educação, de educação inclusiva, dentro dessa perspectiva, é até dialogar com o ambientalista, né, que está discutindo e está pontuando essas ideias de normalidade, de anormalidade e do cuidado com o planeta, que nos dá uma possibilidade muito grande desse olhar cuidadoso, né, e não é de piedismo, nem de fazer de conta, mas esse olhar de um cuidado que é próprio, que é educacional, né? Desse olhar singular do professor, do aluno, dessas redes que a gente cria, né? Que rompem, né? Com essa ideia de que existe até uma normalidade. Então, dentro desse contexto, a gente vai permitindo esses diálogos, né? E aí a professora Juliana, que é minha orientadora, ela escreveu, né, um diagnóstico como destino e diferença como desigualdade. E é isso que faz esse acirramento de normalidade, a Nossa, normalidade fica muito forte. Então, os normais, eles são os iguais, né? Os diferentes, eles são aqueles que são geridos e gerados nessa perspectiva de sociedade e até de escola desigual, que os olha com desigualdade, né? E de uma sociedade também que já os trata com desigualdade. desigualdade. Perfeito. Até porque essa questão de normalidade, o movimento da educação inclusiva, ele ajuda, né? Ele intensifica muito a reflexão nesse conceito de normalidade como sabe, como algo a se questionar, porque o que é normal para o peixe, né, é um caos para o passarinho. Então, o que é esse conceito de normalidade? E aí eu fiquei quebrando minha cabeça, eu vim quebrando minha cabeça, é onde nós vamos chegar lá. O que é Uhum. esse novo normal, né? Se essa Sim. normalidade já nos remete a tantos questionamentos, a tantas provocações, imagina esse conceito aí que é a humanidade, né, dentro de um paradigma global, tanto almeja agora, com tanto desespero. Ai, será que vamos voltar à normalidade? Que normalidade é essa, não é verdade? Então, a escola, inclusive, ela pelo menos assim, na minha caminhada, ela me ajudou muito a compreender, é, a desconstruir, né, esses padrões, né, os tempos de aprendizagem, né, e que a diferença é a grande essência da escola inclusiva, né? É o grande motor, é a mola propulsora mesmo, né? E isso é uma afronta à sociedade. A Egler Mantuan, né? Com uma pegadinha assim bem paulo freireana, ela vai dizer que isso é uma afronta para a educação conservadora, né? Com sua própria origem histórica, né? Como um espaço para se ensinar conhecimento e comportamento, né, aceitos dentro de um determinado espaço, né, social. E ela vai dizer o seguinte, porque é uma afronta no sentido de quebrar os modelos, né, historicamente, politicamente instituídos, e vai quebrando essas barreiras, porque você vai dando espaço, você vai proporcionando aquilo que Paulo Freire chamou de autonomia, né? Que é o grande motor do pensamento libertador da educação, que é assim, eu vou rir, né, numa questão de suavizando, mas é muito grave, quando você critica, quando você condena, sem ler, sem conhecer, sem saber, né? Uhum. Isso é muito complicado quando você reproduz, né, um discurso de que a educação não deu certo, né, que a inclusão é só um sonho, que muitos alunos chegam, não é verdade? Você Sim. testemunhou isso. Eles chegam no início, na verdade, ô professora, não é possível, não vai acontecer, não. Vamos ver, vamos pagar para ver, vamos acompanhar. Porque a inclusão, ela não é numérica, ela não é quantitativa, ela não é datada, né? Uhum. É um aluno, um sujeito, um ser humano, né? Conseguir pegar numa colher, né, com um adaptador, um simples movimento, né? Para os ativistas da inclusão, para os professores que têm um compromisso ético, político, social, pedagógico, É é isso. um grande, né? Sabe? Enfim, né? É um grande ganho. E Então, pronto. eu já ia falar turma e achando que estou dando aula. E quando que a senhora falou isso em relação à escola, né? A gente pode ampliar para instituições
e puxar um ganchinho Sim, para a universidade, né? Quando que essas diferenças, né, elas são até apagadas dentro do contexto de sala de aula, né? Quanto que às vezes as dificuldades e até mesmo as pesquisas, né, elas são muitas vezes negligenciadas para dizer sim, que historiador ou uma historiadora não deve pesquisar dentro da perspectiva da educação inclusiva, né? E isso a gente sabe de perto, né? Quanto que os de trabalhos perto. que vêm com essa discussão muitas das vezes têm dificuldade de serem até aprovados dentro de uma disciplina de pesquisa, porque a gente não, infelizmente, não há muito, né, que se discutir e também há pouco valor nas discussões que emanam a educação inclusiva e as potencialidades, né? É como se todos Sim, nós fôssemos normais. Então, de- o pensar diferente, uma pesquisa diferente, ela acaba gerando esse incômodo, que muitas das vezes é um incômodo que está até dentro. é verdade. Eu já tenho até 3 perguntas, quando a senhora finalizar eu vou Isso. fazer, É porque senão porque. a live encerra. Hum? Oi? Pode É prosseguir? porque a gente tem. Não, a gente tem 11 15 minutos. minutos. E aí tem Para três encerrar. perguntas. Bora encerrar Ou eu, então, po- rapidinho. ou eu Vá, posso gerar também uma outra live. Então, você que olha, sabe. tem. Então, eu vou para a primeira pergunta, que foi da professora Juliana, né? Como pensar adaptações e flexibilizações curriculares e desenho universal da aprendizagem, né? Peraí, ela perguntou, E houve uma quebra na conexão, rapidinha. Ela pergunta como quebrar as adaptações? pensar Pensar. adaptações e flexibilizações curriculares, né, dentro desse desenho universal da aprendizagem. Se a senhora quiser responder, senão eu faço a outra. Que maravilha. Vamos, como você acha que deve ser? Quer que eu responda logo? Aí vem uma outra. Como tem sido o desafio de fortalecer redes e ativismo online? Hum, E aí tem essas duas, né? hum. Então E a vamos senhora lá. pode responder essas duas do ativismo e das flexibilizações, e eu volto com a última. E aí a gente finaliza, que é da professora Ana Lúcia, me parece? E aí a gente volta. Essa da flexibilização e desse fortalecimento das redes de ativismo. Então, a professora Juliana, né? Oi, É, Juliana, prazer em interagir contigo, tá? O que penso, né? Penso que isso vem muito de uma tomada de posição e otimização de um currículo voltado para a educação inclusiva, né? Um currículo que respeite, né? Todo esse campo de aprendizagem. E esse currículo é dentro de uma discussão assim muito profunda, né? Para além de uma listagem de conteúdos e temáticas, mas também atitudes que agreguem valores, né, que agregue cidadania, que agregue a política, né, que veja esse ecoar mesmo de potencialidades dos diferentes. E dentro dessa questão da construção curricular, né, quando você assim sinaliza que é bem interessante o seu questionamento, é como você ir trabalhando essa questão das adaptações, que já é um caminho para se construir um currículo, né? É na construção cotidiana, política, né? As colaborativa políticas também, né? colaborativas, as redes, e também, Juliana, eu penso muito é, nas políticas públicas, né? Uma política que acredite, uma política que não seja porque eu tenho uma filha, né, com síndrome de Down e porque eu sou um deputado, e com isso eu vou trabalhar nesta ou naquela comissão, mas uma política mesmo onde se tenha a educação como pauta, como referência, onde se tenha a cidadania, onde se tenha a coletividade. É muito triste o agora, porque toda essa luta que eu trouxe rapidinho, né, da colônia para cá, em 2019, salvo engano, a primeira atitude foi se fechar, se quebrar, né, as oportunidades educacionais dentro desse campo da inclusão.
né? Então, precisamos de política Sim. pública, né? Porque massa crítica, mãos que trabalham, profissionais do Brasil tem, viu? E aí nós estamos aqui. Não sei É, se te respondi mesmo. a outra pergunta, né, foi de como a escola inclusiva pode contribuir com os estudantes que têm deficiências e transtornos neste momento de pandemia. E a, a outra pergunta, né, que nós temos é de Neto, que a senhora conhece também muito bem, né, quais os avanços que a professora Cesarella pode observar no campo da inclusão. Então, né, os avanços do campo da inclusão que a senhora observa e como essa escola, inclusive, ela pode contribuir com os estudantes, né, com deficiência ou com transtornos nesse tempo de pandemia. Olha, tem um livrinho de uma pesquisadora argentina chamado Redes ou Paredes, né? Essa pesquisadora argentina chamada Paula Sibila, né? Ela diz o seguinte, que um dos caminhos é se quebrar, né, essas paredes e construir redes. Eu acredito muito no trabalho coletivo e no trabalho dialógico, muito. Eu acredito na educação dialógica, né? Eu acredito na educação reflexiva. Então, de que maneira a escola pode, estando, né, é, nesse período de pandemia, não foi isso a pergunta? Nesse período de Sim, isolamento. Eu li uma tirinha de Laerte Genial, né, outro dia, que a tirinha dizia assim: você está triste porque você está achando que você não está fazendo nada? Você está ajudando a salvar o mundo, né? Então, a escola, né, não existe um espaço determinado para você ser inclusivo. Eu não acredito, né? Eu já tive experiências, né, para contar experiências verídicas, onde eu atravessei um campo de ciganos, né? Eu passei por um território de ciganos, onde todo mundo dizia, não vá, dizer, vou conversando. E foi super tranquilo, super normal, porque na verdade eu não queria ir nesse campo, eu queria ir à casa de um aluno meu, né? Que tem uma especificidade visual, e ele morava vizinho a esse acampamento, eu tinha que passar, porque eu tive que ir na casa dele para saber por que ele queria desistir, né? Então, assim, Cesarela, mas isso aí já é um ativismo, essa é a função da escola. Na minha forma de pensar, sim, o professor que aceita o desafio da inclusão, da educação popular, ele tá aceitando um desafio político também. Então, não é só a sala de aula, é para além da sala de aula. E com isso, assim, sintetizando a pergunta, eu diria que a partir das redes, nem a questão tecnológica, ela não é inclusiva, né? Nem todos têm esse acesso, né? Mas, a princípio, é o meio que temos, né? Nós não vamos furar, bloquear uma quarentena, mas também já ir pensando, né? Aproveitando esse período de mudar o mundo e de ir pesquisando, né? Vendo as fontes, né? Estudando, porque ser esse eterno, digamos assim, ser aprendente, como diz Paulo Freire, né? É sim. também interessante para quem está na inclusão. E a pergunta de Netinho quais os avanços, né? Olha, Neto, os avanços é chegar até a universidade, as discussões, digamos assim, ter a ousadia de quebrar as barreiras das linhas de pesquisa é um avanço. Eu vou pesquisar sobre surdos, sim. Porque eu já escutei muita gente falar isso. Eu vou pesquisar sobre práticas pedagógicas do aluno cego, sim. E vai e consegue. E consegue. Os trabalhos científicos, né, os bancos de dados, né, se você for fazer uma pesquisa, tem tanta coisa boa, tanto trabalho, sabe, maravilhoso. Precisamos avançar, sim, nos diálogos nas redes, né, as publicações, né, o avanço de muitos seres humanos, né, dentro do cenário da cidadania. São perspectivas, né? Eu vejo por quê. E da gente manter esse diálogo também com a perspectiva da escola básica, né? Porque muitas das vezes esse olhar para com a escola básica é menosprezado, porque talvez não sejam esses números tão grandiosos que impactam, né? Quanto que a gente Sim, luta para ter um cego estudando dentro da universidade, às vezes ele não consegue se manter. E aí a professora
Juliana sinaliza, né, a necessidade e a importância dessas tecnologias assistivas. E como a gente já vem colocando, né, das redes colaborativas. Então, essas discussões, chegar à universidade e dialogar com as escolas para a gente poder entrelaçar que esses estudantes, principalmente, aí eu vou fazer uma demarcação mesmo, né? Principalmente da escola pública, eles consigam chegar à universidade. E conseguir chegar à universidade numa perspectiva inclusiva é ter estudado numa escola regular, às vezes multisseriada, nas zonas rurais, e ter conseguido, né, pela Universidade para Todos, através das escolas públicas estaduais também, essa condição de ser aprovado na universidade pública. Isso nós vemos. Né? Vemos no projeto, no programa Universidade para Todos. Né? Nós vemos nas militâncias que temos dentro de pastorais, inclusive, que militam pela acessibilidade, pela inclusão. Dentro do cenário educacional, a gente vê essa demanda da educação inclusiva. E esses muitos estudos também que é importante para dizer se aqui é o lugar, vamos discutir diferença, normalidade, inclusão, educação especial. Isso a gente só faz com pesquisa, né? Não é no achismo, né? E nem na forma ditatorial de dizer retire isso daqui que isso não é importante, como nós temos visto. Nem reproduzindo discursos, né? Que eu não conheço. Mas é no campo educacional da pesquisa, do estudo, da extensão, né? Que a gente vai promovendo essas inclusões. Nossas, inclusive, né? Rompendo também barreiras nossas, inclusive, e promovendo esse viés, né, de uma escola e de um ambiente, de uma sociedade inclusiva. E para isso, né, o fortalecimento da escola básica e das redes e das tecnologias é essencial. Com muita luta, né? Com muita batalha. Mais alguma pergunta? Não, pronto. Se a senhora tiver alguma colocação também, né? Tem quanto tempo para fazer as considerações? Temos 10 minutos, gente? Quem tá... Eu até me perco um pouco, né? Eu também. Porque nós vamos aprendendo, né? Na verdade, é a baixa visão, que a letra é bem pequenininha, mas bora lá. Pequenininha, né? Olha só. Eu acredito que tem o tempo... Eu não consigo ver se ver. tá lá. 12 minutos a 12 minutos, 12. Então, vamos lá. Esses 12 minutos vai dar certinho, que bom. É possível, né? É possível aproveitarmos esse momento que estamos passando e pegando todo esse cenário reflexivo da inclusão, né? Das diferenças. E assim, nos tornarmos melhores, que foi a pergunta, né, que nossa autora ela trouxe assim como reflexão pós-pandemia, né, ou agora na pandemia, né? E aí eu conversando com Larissa hoje cedo, nós estávamos lendo alguns textos, né, contemporâneos do Boff, do Krenak, do Papa Francisco, que eu não tenho vergonha, né, de falar das minhas fontes, né, não tem porquê, né, porque a inclusão você precisa ler, né, compreender, você não... Ó, partiu para a inclusão, esqueça essa coisa do preconceito. E aí nós pensamos, debatendo, e gostaríamos de compartilhar com vocês, né, o nosso debate, eu e a Larissa, que há algum tempo também, não só hoje, de que maneira o Covid, ele, olha que palavra, meu Deus, eu não sei, estou até com medo de falar. Ele pode nos ajudar a sairmos melhores dessa. Porque Krenak diz assim, no livro não, no texto, né, que foi uma entrevista que ele deu, o Amanhã Não Pode Ser, não está à venda. Ele diz assim, que se você não sair melhor depois de uma dessa, não valeu a pena a morte de tantos seres humanos ao longo do mundo, né? Vivemos um momento político crítico, delicado, doloroso, né? Onde a vida, né? A vida ficou muito clara para a exposição comportamental
né, de muitas pessoas, e não vamos nos enganar, não é só dos que estão nos bastidores dos poderes, né? Tem pessoas Não. também na educação que pensam assim, né, que acreditam nesse pensamento de que o dinheiro vale mais, né? Foucault, ele lança uma provocação interessante na década de 80, que ele diz assim, o ser humano só vale quando ele está produzindo. Se ele não está produzindo, ele não vale nada, né? Isso. Sabe? Isso é muito forte. Então, o que é ser humano são números, né? Eu volto a insistir, no pensamento libertador, inclusive, o ser humano não é número, o ser humano não é quantidade, ele é multidimensional. E aí o Krenak, ele diz assim, que para você sair melhor depois de uma dessa, meus filhos, né? Pense muito na Mãe Terra, né? Porque os ambientalistas, eles têm dado assim uma contribuição, né, reflexiva muito profunda, né, para pensarmos mesmo a nossa consciência planetária, a nossa relação mesmo com o mundo. Isso é inclusão, né? E além do Krenak, tantos outros, né, as lives também, que a professora Juliana falou aí da importância dessas tecnologias, as lives elas trazem um termo, né, que está sempre pipocando na nossa cabeça desse novo normal. Como vai ser de agora por diante? Né? Aí eu combinei com o Lara, eu disse, Lara, bora dialogar um pouquinho, lançar uma sementinha sobre esse novo normal. Né? Primeiro, ter cuidado com esse termo, né? Que pesquisando nós descobrimos que ele é um termo que ele vem de 2009, por aí, né? Do cara lá de Nova York, que é filho de egípcios, né? O Mohammed El-Erian, né? Eu nunca nem tinha ouvido falar, porque eu não pesquiso economia, mas já comecei a me informar. E ele usou essa expressão em 2009 para falar de como o mundo sairia, né, da crise financeira e econômica de 2008 para 2009. Então, esse novo normal, que temos que ter muito cuidado na educação, de nos apropriarmos desse termo, é que ele tem uma origem econômica, né? Ele tem uma origem lá voltada assim, para uma normalidade no campo do capital. E vamos lembrar que na educação, de uma forma geral, nós estamos lidando com pessoas, com gente. Aí você vai dizer, oh, que ilusão, mas não precisa de dinheiro? Precisa. Precisa, mas gente é mais importante do que esse dinheiro, né? Então, não é um conceito, porque não tem uma base científica, foi um artigo que ele escreveu em 2009, o artigo em inglês, eu tive uma dificuldade danada para poder entender, né? Que ele vai falar sobre as dificuldades comportamentais que a economia terá nesse período de 2009. Então, estão reduzindo a um conceito de normalidade, de novo normal, agora pós-pandemia, como lidar com o distanciamento social, principalmente nós, latino-americanos, que somos, né, acalorados. Eu mesma já estou pensando, como é que eu vou entrar numa sala de aula sem dar um beijo em um aluno, uma aluna minha? Porque eu beijo. Não, eu beijo, eu abraço, eu converso, Abraço. a gente, mas nós vamos aprendendo, nós somos seres aprendentes, né? Nós somos seres que somos capazes, sim, né? Com a ajuda, com a rede colaborativa. Como é a frase do futuro, Lari, que Krenak falou? O futuro, ele não está pronto, né? O O futuro futuro não não está está pronto. pronto. Não está dado para nós. Não, Ele é não está construído. dado. É tudo muito incerto. Então, nós vamos ainda construir. Né? Mais adiante, nós vamos poder dizer se podemos sair melhores ou não. Né? E assim, nós, em nossas aulas de inclusão, nós líamos muitas poesias, né? Eu lembrei agora, olhando para você, eu lembrei da Cora Coralina, quando ela falava assim, Ah, o sentido, né? Tudo só tem sentido quando você tocar profundamente o coração das coração das pessoas. pessoas. Né, eu continuo acreditando, eu assim, continuo com mais força ainda. Tem um pensamento do Krenak lindo, gente, que eu até sugiro a leitura do texto, que ele vai falar do coração mesmo, desse sentido de respeitar a Mãe Terra, né? Que esse sentido está em compreender o ser humano como um sujeito, né, de Um sujeito. sentimento, né, Eu, de vida, né? E ele diz assim também, né, não só no Amanhã, mas em outros livros que ele publicou na Caminhada, uhum, que ele diz assim, quem sabe isso não é a mão amorosa do planeta dizendo assim, filho, se cale, pare um pouquinho, meu filho, e vá descansar, porque a Terra ela é generosa, né?
E hoje pela manhã eu estava vendo o canto dos pássaros, que eu moro aqui quase perto de uma zona rural, e como os passarinhos eles cantam alegres, né, Clarinha? Clarinha, minha filha, que está aqui comigo. Como eles cantam, como eles vibram. Então, a natureza, ela precisou desse tempo dizendo assim, ô predadores, fiquem em casa, né? Não que sejamos todos predadores, mas vamos combinar que existem comportamentos humanos que nos entristecem, Uhum. né? E que dói profundamente a nossa alma, né? Então, é pensar no verdadeiro sentido do que é ser humano. Que lindo. E aí, quando a senhora falou dos números, né? Eu estava aqui refletindo, né? Quando uma das referências que nós lemos também hoje pela manhã, né? Da Laudato Si, que é Hum, uma carta do Papa Francisco, principalmente, né, a quem ele hum, destina um capítulo para a Amazônia, ele vai falar desses números, né? Então, quando a gente é, pega assim, né, que para a economia vale números, que números importam? Né? Os números que dão uhum, resultado e que mantêm a, a estabilidade das riquezas e seu poderio, ou os números que nós uhum, temos de devastação da floresta amazônica, ou os números que hoje chegamos a quase 32 mil mortos. Qual é o número que está importando? Né? Quais são os números que estão sendo importantes nesse momento? Quem é que está refletindo, né, esses números e de que lugar que estão, né, que estão falando e se importando com as vidas, né? Porque a floresta é vida, os seres humanos são vivos, as nossas pesquisas são vivas, né? E nós queremos todos vivos dentro dessa perspectiva de que quando tudo passar, né? A gente vai estar bem, né? Mas para estar bem, a gente precisa dessa interligação, de cuidar de si, de cuidar do outro, de pensar em si, de pensar o outro, e esse outro abrindo esse leque para a inclusão do planeta, né? Faltam 2 minutos para acabar, Pro. Eu vou finalizando com gosto de quero mais, te uhum. agradecendo este grupo de pesquisa que me acolheu, a minha orientadora, a professora Juliana, por essa possibilidade, por ela acreditar. Eu disse a ela, essa perspectiva da pandemia tem nos ajudado a ver que eu não me imaginava, né, promovendo uma live, né, por conta das minhas deficiências também e das minhas barreiras, né, e aprendendo com as meninas no grupo de pesquisa, dialogando com a Nayane, dialogando com a professora Juliana, né, eu fui aprendendo e estou aprendendo. E é muito bom estar aqui com a senhora. E é muito bom estar aqui com todas as pessoas que participaram desse momento conosco, né, nesse diálogo que foi, para mim foi maravilhoso e pelos comentários também foi. Alguém falou sobre salvar a live e eu não sei. Alguém pode me dizer, digitar no grupo e aí eu dou uma olhadinha. Mas de coração agradecer às professoras, Ai, agradecer tenta, às tenta colegas de salvar. trabalho, às colegas de Uhum. trabalho, aos nossos colegas aqui da UNEB. Tem a UNEB de Jacobina, a UNEB de Serrinha e a UNEB de Coité. Dizer que foi um prazer dialogar com a senhora, pô. Pronto. Estamos aqui, viu, para o que der e vier, viu, para continuarmos, né? E para, assim, para poder ampliar mais essa reflexão tão interessante, tão humana, né? Uhum. Que muito contribui para a nossa formação. Sim. Lembrando o E pensar a Frenac, né, que humanidade, depois né? dessa que a gente sempre lembre, estejamos sempre atentos e fortes, né, Caetano, Uhum. no sentido de que nós não somos o sal da terra, né? A Sim, biodiversidade ela sobrevive sem a gente, né? Nós é que precisamos dessa consciência precisamos. planetária, dessa vida. Beijo, gente, muitos beijos mesmo, viu? E amanhã nós temos um encontro, né, com a professora Juceli. E eu vou até Ai, meu logo Deus. adiantando, né? A professora Juceli é irmã da professora Cesarela. Quando ela abrir a boca, vocês vão ver a diferença só na cor, né? Na cor, nos olhos. Quando abrir a boca, vocês vão dizer, meu Deus, eu já ouvi essa voz. Diferente. É, É, nós convivemos muito bem com as diferenças. que bom. Faltam 15 segundos, gente. Obrigada, né? No Google Meet eu vou disponibilizar mais uma vez o link e aí para que as pessoas possam ter acesso. Um beijo e Isso. obrigada.